transmitir depois, mas nós vamos começar o nosso culto nesse domingo. O pessoal de casa também que está recebendo a transmissão do culto online, que Deus possa abençoar o lar de cada um, a vida de cada um, e possa operar grandes coisas, né, na vida de todos nós, como tem operado. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 6. Eu quero fazer uma leitura aqui, abrir o culto, esse culto do mesmo jeito que abrimos o culto que terminamos agora há pouco, que graças a Deus foi uma bênção. Apocalipse capítulo 6, nós vamos ler alguns versículos. Apocalipse 6, diz assim, do verso 5 em diante: quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos quatro seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e um cavalo amarelo, e o inferno o estava seguindo. E foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada pela fome, pelas pestes e por meio das feras da terra. Só até aqui. Eu não sei quantos receberam um vídeo, muitas pessoas receberam, compartilharam comigo, perguntando o que eu achava. Um vídeo de um suposto missionário, de uma pessoa assim, de uma certa idade, dizendo que o dia 30 de março vai ser um dia que vai acontecer assim uma mortandade generalizada para os crentes ungirem a casa. Quem recebeu esse vídeo? Alguém recebeu esse vídeo aqui no culto da manhã? O culto da manhã estava bem cheio, recebeu? Quase todos que estavam aqui no culto anterior tinham recebido. E esse senhor, ele dizia para os cristãos não saírem de casa e ungirem a casa, para que essa mortandade, essa praga, né, que ele estava anunciando ali, não entrasse na casa, né? E aí eu conversei com algumas pessoas, para algumas eu expliquei assim resumidamente, porque pelo WhatsApp é complicado, mas colocando assim, pontuando algumas coisas no discurso daquela pessoa, né? Primeiro porque a Bíblia, ela não orienta a gente ungir coisa material. A gente até unge se alguém pedir para ungir o carro, se aquilo tem um significado para a pessoa, a gente faz. Mas a unção na Bíblia sempre é sobre as pessoas, não sobre bens materiais, né? E toda mensagem apocalíptica, isso é o principal, ela vem com a mensagem de arrependimento. Uma pessoa anuncia, por exemplo, que vai morrer, mas não anuncia o principal, que a pessoa tem que se arrepender, crer no Evangelho, entregar a vida a Cristo, se arrepender dos pecados. É só aquela mensagem do caos, né? É só aquela mensagem de morte, mas ela não é finalizada com a mensagem de arrependimento, de convite ao pecador, ao arrependimento, à mudança de vida, né? O que não estava naquele vídeo, né? Depois eu fui pesquisar um pouco sobre a vida da pessoa que falou, e tem outras coisas assim que dificultam a gente acreditar naquela que não vem ao caso, que são questões pessoais dele, assim, de outros vídeos de que essa pessoa esteve envolvida, que acaba tirando o crédito daquele vídeo. Mas o que eu queria ler aqui, porque eu queria ler esse texto, porque ele cita Apocalipse 6, e ele fala do cavalo preto e do cavalo amarelo. E o cavalo preto,
ele representa a morte através da miséria. Então, o que ele está dizendo, o que está escrito aqui, a revelação que João está recebendo, quando ele diz assim, versículo 6: ouvi como a voz nos 4 seres viventes dizendo, uma medida de trigo por 1 denário. Então, 1 denário na época comprava mais de 12 medidas de trigo. Então aqui é uma situação que tá assim, o dinheiro, o alimento está tão escasso, tem tão pouco alimento, que a pessoa está dando um valor absurdo, né? Por exemplo, o salário de um dia para comprar um pacote de arroz, de tão caro que está e de tão escasso que está, a pessoa está dando tudo que tem. Então é um tempo de miséria, de pessoas que estão morrendo de fome. Aí depois ele fala do quarto selo, que é o cavalo amarelo, que é a questão das pestes, né, e da morte através das pestes, das doenças. Então assim, eu não creio que esse seja o tempo que nós estamos vivendo, mas nós estamos vivendo um tempo de peste. Mas o que eu queria dizer é assim, apesar de não crer no mensageiro, ter minhas dificuldades com o mensageiro, a mensagem é verdadeira. A gente não pode marcar a data para a volta de Jesus, para essas coisas. Jesus mesmo falou que que só o Pai sabia quando ele ia voltar. Então esses eventos não tem data marcada, mas a mensagem é verdadeira. E o que a gente tem que perguntar é: E se de fato nós estivéssemos vivendo, se de fato é o tempo do cavalo preto, é o tempo do cavalo amarelo, se de fato a gente está vivendo esse tempo, não é? O que essa mensagem deve fazer conosco? Nos fazer ficar em casa com medo, ou nos fazer crentes melhores? Obviamente que uma mensagem apocalíptica é para nos fazer crentes melhores, é para nos tirar da zona de conforto. Então você que está vendo o culto agora, né, e que recebeu esse vídeo também, independente de nós estarmos vivendo esse selo, que eu não creio que estamos, mas nós estamos vivendo o fim dos tempos. E o fim dos tempos não é um tempo para acomodação, não é um tempo para desmotivação, é um tempo para sermos crentes melhores, é um tempo para servirmos a Deus com todo o empenho, é um tempo, né, de pedirmos perdão pelos pecados, de chorar pelos nossos pecados, é um tempo de conversão de verdade, é um tempo de mudança de vida, porque um dia, o que eu li aqui de fato vai acontecer. Como eu falei, eu não creio no mensageiro, mas a mensagem é verdadeira, né? E um dia e nós já estamos caminhando para isso. Nós estamos vivendo o fim dos tempos, não é? E a gente perceber que no fim dos tempos há tantas pessoas acomodadas, tantas pessoas às vezes até utilizando a questão do medo, que algumas pessoas a gente sabe que tem medo mesmo, né? Mas outras que usam às vezes o medo como porque o medo se tornou uma boa desculpa agora também. Mas que a gente pare para pensar que nós estamos vivendo realmente o fim. Para algumas pessoas essa pandemia tem sido o fim, né? E é um tempo de nós sermos crentes melhores. Até falei no final do culto aqui do Johnny, e nós oramos por ele no início do culto, porque nós testemunhamos um milagre como igreja. Milagre, né? Nós vimos uma ressurreição. Depois os irmãos vão ver isso no testemunho. Eu estava lá com o Johnny, ele disse que ele chegou num lugar com muita luz, né? Muito claro, muita luz, muito claro, e que ele queria ficar lá, e que Jesus mandou que ele voltasse. Agora tem gente que Jesus não vai mandar voltar, não é? E você vai partir daqui e vai se encontrar com ele do jeito que você partiu. Você vai sair daqui e vai se encontrar com Jesus do jeito que você partiu, vivendo uma vida verdadeira ou não, vivendo uma vida sincera ou não. Então
milagre é milagre, né, gente? Milagre não acontece todo dia. Acontece muito mais morte do que milagre. E foi assim no passado também. Mas Deus ainda faz milagre, como fez, por exemplo, nesse caso, para que a gente veja que Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, né? Que Ele responde orações e que a gente não pode deixar de orar nunca, porque Ele pode fazer um milagre. Ele pode. E nós temos que clamar a Deus. Então, você que recebeu esse vídeo, talvez você vai receber ainda esse senhor falando que no dia 30 de março não saia da sua casa, porque todo mundo vai morrer, e unja a sua casa, porque todo mundo vai morrer, e aquela coisa toda, né? Só aquela mensagem apocalíptica. Eu pesquisei sobre o mensageiro, então assim, não creio em absolutamente nada do que ele disse, mas a mensagem, o versículo, a palavra que foi usada, a palavra de Deus, não a forma que ele a colocou, é verdadeira, né? E nós estamos caminhando para o fim, e isso significa que no tempo do fim, lembra da parábola das 10 virgens? Que o que importa é que a gente esteja queimando até o final. As 10 virgens, as 10 não tinham problemas morais, as 10 eram virgens, estavam vestidas com vestes nupciais, as 10 tinham lâmpada, só que as 5 tinham tudo isso e não tinha fogo. E o fogo representa o que? Vivacidade, representa ânimo, representa, e aquelas 5 representa a igreja não animada, a igreja animosa, cheia de animosidade. Então cuidado, porque entrarão aqueles que serão encontrados queimando até o fim. Essa é a mensagem da parábola. Esteja queimando até o fim. Você sabe que você está vivendo o tempo do fim? Esteja queimando até o fim. Esteja, porque isso é importante. E nós vamos orar, agradecidos a Deus. Eu até disse também, abri o culto que terminamos, dizendo o seguinte: se nós temos liberdade de transitar das 5 às 16 horas, enquanto tiver, a gente vai ter culto e os crentes vêm. E se um dia nos restringir a liberdade das 6 da manhã à meia-noite, a gente vai fazer o culto 2 horas da manhã e os crentes vêm. Quem entende que é importante, quem entende que vale a pena, vem. Como o primeiro culto estava lotado, esse culto tem um bom número de gente também. Então os crentes sempre vêm. Então que você seja esse que esteja queimando até o final, porque nós não estamos em tempo de desculpas, não. A gente está em tempo de servir a Deus com o melhor. A gente tem que estar num tempo de servir a Deus com o máximo empenho, com o melhor de nós. Não é tempo para animosidade, não é tempo para a gente encostar, não é, porque Jesus está voltando. E não adianta só eu ter veste nupcial, não adianta só eu ser virgem, no sentido de ter uma moral, de ter bons hábitos, de ter uma vida moralmente aprovada, pelo menos diante dos homens. E não adianta ter só a lâmpada. Eu preciso ter o azeite e eu preciso ter o fogo queimando. E não adianta naquele dia, né, eu falar para o meu irmão que se empenha, me dá um pouco do seu azeite, porque o azeite cada um produz o seu. Ele falou, não, ide comprar. E você sabe onde compra azeite? Onde compra azeite? É na oração que compra azeite, é lendo a Bíblia que compra azeite, é estando aqui que se compra azeite, é isso que produz o óleo. Então a salvação é absolutamente individual. É o que eu falo para os meus filhos: quando Jesus voltar, não vou poder pegar na sua mão não e falar vem comigo não, porque você tem que cada um por si na salvação. Eu não posso emprestar, né? Ser filho de pastor não salva ninguém, ser filho de crente fiel também não salva ninguém. O que salva é o meu compromisso individual com Cristo, amém? Então, pessoal de casa também que vai estar recebendo, eu sei que muitos estão
recolhidos porque fazem parte do grupo de risco, fazem parte, seja por idade, seja por comorbidade. Agora, para quem não faz parte e está, às vezes, abrindo mão de um momento como esse, eu fico pensando assim, um dia pode ser que toda a nossa liberdade cristã seja restringida, que você seja, sei lá o que acontecer aí, um comunismo, não sei, como em alguns lugares. Eu vi ontem uma mensagem, não sei se é verdadeira, dizendo que o Evo Morales, lá da Bolívia, que ele proibiu a entrada de Bíblia no país. Os cristãos estão sendo perseguidos lá, aqui ó, vizinho nosso. Então um dia isso pode acontecer. E se quando eu tive a oportunidade de estar na casa do Senhor eu desprezei, como que vai ser, né, nesse momento em que realmente eu não puder, eu pelo menos, e você também vai poder olhar para trás, puxa, ainda bem que eu usufruí da liberdade que eu tive de louvar a Deus enquanto eu pude. Agora eu estou realmente impedido. Então que a gente pense sobre isso, porque a gente está caminhando para o fim. Seja agora, seja daqui a algum tempo, a gente está caminhando para o fim. Se esse cavalo o preto, o amarelo está solto agora, um dia ele vai estar andando por aí e a palavra vai se cumprir. Porque os mensageiros podem ser falsos, mas a palavra é a verdade, ela vai se cumprir. Amém? E bem-aventurado é aquele que guarda no coração e que anda e se prepara, né, para entrar pela porta estreita, porque é estreito o caminho da salvação. Já passou num negócio estreito? Já passou, né? Um negócio estreito. Estreito e larga é a porta que conduz. Então é tempo da igreja acordar, é tempo da igreja. Mas eu não sou o pregador da manhã, né? Já abri aqui falando bastante, porque é importante que esse é um tempo de avivamento. Não é que a igreja é responsável, é um tempo de avivamento individual. E quando a gente se junta aqui, há um avivamento coletivo. E o último culto aqui, o culto que acabou, estava uma bênção, né? Então assim, os avivamentos individuais se juntam aqui para um avivamento coletivo. Todos nós que temos consciência que vemos o tempo do fim, vamos celebrar ao Senhor. E nós vamos orar a Deus, orar pela vida do Johnny, que graças a Deus está respirando sem a tráqueo já. Fecharam um buraquinho ali da traqueostomia, não é? Então nós presenciamos um milagre. Nós vamos orar pelo Dega também, que é um irmão nosso que passou mal na hemodiálise ontem e está hospitalizado, um estado de saúde delicado. Vamos orar por você que está aqui também. Vamos orar e vamos protestar, porque nós somos protestantes. Estava falando para a irmã Andréia ali que tem comércio. O povo tem que trabalhar, as pessoas têm que trabalhar, cuidar da saúde, tem que trabalhar, e as autoridades têm que se responsabilizar em dar condições para o povo trabalhar. E a gente não pode ficar indignado, acomodado, porque se for todo mundo para a rua, não vai ter lugar para prender todo mundo. Então nós somos protestantes. Protestante protesta. Se lá no passado alguém não tivesse ido contra o catolicismo dominante, dizendo que salvação não se compra, dizendo que idolatria, e enfrentasse todo o império, nós não estaríamos aqui hoje. Nós temos direito de vir, o povo tem que trabalhar, o povo tem que ganhar o seu dinheiro, e a gente não pode deixar passar. A gente tem que brigar pelos nossos direitos, e quem está em cima que se vire para poder cuidar e fazer o que tem que fazer. Porque só quem não está trabalhando aí, a sua luz parou esses dias, a sua água parou assim, vai ter esse tempo, a sua luz você vai pagar esses dias que você está parado. Vai pagar, não vai? Vai pagar a água também? Não vai pagar, os seus boletos vão deixar de vir? Então não tem que pressionar. Tem que pressionar. E tem que ir para cima mesmo. E a gente tem que estar junto, a igreja tem que estar junta nesse tempo. Porque junto, unidos, ninguém
Uma coisa é vir aqui e prender um, outra coisa é todo mundo se levantar. Se prender um, vai ter que levar todo mundo. Tem lugar aí na cela para todo mundo? E nós vamos ficar todo mundo junto. Vai disseminar a pandemia. Então é todos no mesmo propósito. Amém? Vamos orar? Se coloca de pé, vamos orar. Aproveitar que a gente tem espaço, se você quiser andar aqui, vamos orar, vamos clamar ao Senhor. Nós vamos diminuir um pouquinho o louvor aqui, por conta da palavra inicial que eu dei. Senhor, nós louvamos o nome do Senhor, porque nós temos a liberdade de estar aqui. Obrigado pelo culto que encerramos, tão abençoado, por esse culto aqui que estamos iniciando agora, por aqueles que estão assistindo online agora na sua casa. Senhor, nós estamos vivendo um tempo temos que viver um tempo de avivamento. Avivamento nas vidas, avivamento individual, que se junta, pequenos avivamentos, para que se juntem na igreja, na comunidade, para um avivamento grande de louvor ao teu nome, Senhor, porque nós estamos vivendo o tempo do fim. Não acreditamos nesses mensageiros do caos, mas a mensagem é verdadeira, e a tua palavra diz: os sinais apontam para o tempo do fim. Não é tempo de cristãos apagados, de cristãos acomodados, de cristãos preguiçosos, de cristãos animosos. É tempo de uma vida espiritual verdadeira. Desperta, Senhor, a igreja no Brasil. Desperta os crentes, ó Pai, porque nós somos protestantes, ó Pai, e nós estamos aqui para protestar contra o pecado, protestar contra tudo aquilo que é errado. Nós estamos aqui para fazer a nossa voz valer e brigar pelos nossos direitos, no bom sentido da palavra, mas fazer valer os nossos direitos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos pedir que o Senhor nos abençoe. Abençoe, ó Deus, todos que já chegaram aqui. Pai, nós queremos te louvar, porque o Senhor tem nos guardado, tem nos protegido, e nós estamos aqui como a noiva, ó Deus, como as virgens, ó Deus, com vestes especiais, com a lâmpada, mas nós estamos aqui para comprar o azeite, para pegar o azeite, e o Senhor virá buscar, não aquele que está com a veste nupcial, não aquele que está com a lâmpada, mas aquele que está queimando até o final. Bem-aventurado é aquele que estiver queimando até o final. Oh Deus querido, obrigado, ó Deus, por aquilo que o Senhor tem feito na vida desta igreja. Obrigado, ó Deus, pela vida do Johnny, pelo milagre que nós temos visto a cada dia. O Senhor tem feito um grande milagre. Nós testemunhamos com os nossos olhos a ressurreição, ó Deus, e nós te agradecemos por isso, e nós profetizamos daqui bênção sobre a vida dele naquele hospital, que ele receba alta, Pai. O mês de abril é um mês significativo para nós, é o mês da Páscoa, mês que nós celebramos a ressurreição, mas todo domingo é dia de pensar em ressurreição, e nós clamamos ao Senhor que seja, ó Deus, o mês, os dias que ele vai sair para alta também, ó Deus, onde nós estaremos louvando e cultuando ao Senhor com um grande culto de ação de graça. Obrigado que o Senhor ouviu a nossa oração, que o Senhor é o mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente. Espírito Santo de Deus, trabalha na nossa vida. Pai querido, nós clamamos ao Senhor agora pela vida do irmão Adeguevaldo, ó Deus, que é um símbolo nessa igreja, é um símbolo de comprometimento, é um símbolo de alguém que não usa das suas comorbidades, as suas dificuldades físicas como desculpa, ó Deus, sempre presente, sempre atuante, mas ontem na hemodiálise não passou bem, ó Deus, guarda a vida dele. Nós oramos pela recuperação dele, sabemos que o Senhor pode fazer um milagre também. Nós precisamos, ó Pai, de pessoas como ele na igreja, pessoas para quem as demais pessoas possam olhar, e muitas vezes ele é um sermão vivo, é uma pregação viva, ó Deus, de olharmos com tanta dificuldade, enfrentando, mas vindo, ó Deus, porque valoriza a casa do Senhor. Ó Deus, nós precisamos, nós clamamos pela vida dele, pela restauração dele, pela restauração da Luísa também.
ó Deus, e de todos aqueles que estão se recuperando em quarentena, ó Deus, muito obrigado. Senhor, fala conosco nesse culto, derrama o teu poder sobre a nossa vida. Queremos celebrar o teu glorioso nome. Deus, precisamos, ó Deus, de um tempo de despertamento, Pai. Tire as pessoas da sua acomodação, não apenas os crentes, mas todos, para lutarem pelos seus direitos, ó Pai, para, ó Deus, fazerem valer os seus direitos. Deus querido, em nome de Jesus, abençoa a tua igreja. Nós oramos no nome de Jesus, amém. Amém. Pode se assentar. Nós vamos fazer só as duas do louvor. Nós vamos estar, eu só quero dar os avisos. Domingo que vem nós vamos ter a ceia, tá? Nos dois cultos, no culto das 8 da manhã e no culto das 10. Se permanecer assim, porque o pastor Diego disse que viu na televisão ontem que poderia ter o culto à noite desde que não tivesse a aglomeração. Aí a gente já não entende nada. O decreto fala uma coisa, o outro fala uma coisa, o outro interpreta que toque de recolher. Estava conversando com um deputado esses dias, ele dizendo que não, 4 horas é para estar em casa. Não, é toque de recolher ou toque de estar recolhido? Toque de recolher, quando der 4 horas, a pessoa vai de onde ela estiver para casa, não tem que estar recolhido. Então interpretam como quiser a coisa. Então, enfim, então, se for da forma que é hoje, teremos ceia domingo de manhã no culto das 8, teremos ceia no culto das 10. Inclusive, pessoal aí que está assistindo o culto das 8 tinha bastante gente. Vamos distribuir um pouco mais para a gente, né, não encher nenhum dos cultos assim e poder distribuir bem, tá bom? Então, quarta-feira culto normal. Domingo que vem não, no domingo dia 11 nós vamos ter Bobó missionário para missões, quem puder ajudar, delivery. Tem pãozinho ali também do caminho da recuperação, nossos irmãos que tiveram de manhã aqui, pão, cuca, quem quiser levar para tomar um chazinho, um lanche à tarde com a família, passa lá e pega o seu pãozinho. Então, com a receita nova aí, diz que melhorou bastante o pão. Então é só procurar ali quem está no finalzinho ali. Amém? Nós vamos louvar a Deus com 2 cânticos, já preparando o nosso coração para ouvir a palavra. Você que trouxe o seu dízimo e a sua oferta, você pode estar vindo aqui aos gasofilácios, trazendo, adorando ao Senhor com o seu dízimo e a sua oferta, e preparando o seu coração para receber a palavra do Senhor através do pastor Reinaldo, que é o mensageiro de hoje, tá? Você que está em casa também, vai ser projetado, vai ser colocado na tela aí os dados bancários para quem quiser ofertar, dizimar dessa forma também. Você pode estar participando desse momento que para nós é um momento de celebração também, porque a gente sabe que é Deus que nos deu todas as coisas, né? Como Jó falou, nu eu vim, nu eu vou voltar. Então tudo que eu adquiri foi nesse pedacinho de vida aqui, porque Deus me deu saúde, porque Deus me deu força, e por isso nós somos felizes em manter a nossa fidelidade a Deus. Vamos colocar de pé e nós vamos louvar a Deus. As 2 últimas louvor, já preparando o nosso coração para receber a mensagem também. Você pode estar adorando a Deus com o seu dízimo, a sua oferta. Pastor Reinaldo, se quiser já tomando lugar aqui à frente, vamos louvar ao Senhor. Aleluia, Jesus. Que o Senhor venha ser o centro das nossas vidas, amém? Diante de uma palavra tão maravilhosa dessa, que o nosso coração venha se quebrantar diante do Senhor. Aquele que em suas mãos detém a força e todo o poder. Aquele que promete a vida eterna a todo que nele crê. É Ele quem nos guarda e operando quem impedirá. Ao guarda de Israel, clamamos, ouça nossa voz aqui.
o centro, seja tudo a todos nós. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Levante a tua voz e adore ao Senhor. Engrandeça-o. Aquele que em suas mãos detém a força e todo o poder. Aquele que promete a vida eterna a todo que nele crê. É Ele quem nos guarda, operando quem impedir. Quem pode impedir o Senhor? Nada. Ao guarda de Israel, clamamos, ouça nossa voz aqui. Reina em nós, venha a nós seu reino. Reina em nós, venha a nós sua glória, Deus. Seja o centro, seja o centro, seja tudo a todos nós. Seja o centro, Senhor, seja o centro, seja tudo a todos. Reina em nós, Senhor. Reina em nós, venha a nós. O seu reino venha sobre nós, Deus. Não queremos ser escravos do medo, Pai. Não queremos isso para as nossas vidas, Senhor. Venha em nós, venha a nós sua glória, Deus. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Seja o centro, seja tudo a todos nós. O Senhor venha ser o centro das nossas vidas, Pai. Que o Senhor venha ser o domínio nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus nós clamamos, Deus, nós nos colocamos na Tua presença, ó Pai. Reconhecendo a nossa fragilidade, Deus. Reconhecendo que nada somos e que nada temos, Pai. Que se o Senhor não estiver na nossa frente, nada vamos conseguir, Senhor. E nós aproveitamos esta chance, Pai. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá, Senhor. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu
ao Senhor. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se humilhe na presença dEle. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja a tua vida. Que a minha vida seja a tua vida. Que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Senhor, que isso venha ser uma verdade nas nossas vidas, Pai. Que nós possamos mortificar todo o nosso eu, todas as nossas vontades, Pai. E entender que importa agradar ao Senhor. Que importa agradar a Ti, ó Pai. Obrigada, Jesus, por este dia. Obrigado por esse momento, Pai. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Amém. Pode se assentar. As crianças podem sair para o culto infantil. O pastor Reinaldo vai estar aqui compartilhando a palavra. Você que está em casa, fique atento aí também. Pegue a sua Bíblia, seja digital ou de papel, mas fique atento na leitura, para que a palavra de Deus fale ao seu coração nesse momento. Graças e paz, irmãos, amém? Aos irmãos que estão em casa, nos assistindo pelo canal do YouTube, que Deus abençoe e que a presença dEle também esteja aí no seu lar, como Ele já se faz presente aqui em nosso meio, amém? Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem a Bíblia no livro de Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 24, do versículo 21 ao 24. Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 24, versículo 21 ao versículo 24. É um texto bem conhecido, mas é um texto que vem falar profundamente ao nosso coração. E desse texto eu quero tirar algumas lições para a nossa vida. Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 24, versículo 21 ao 24. Todos que acharam, amém? A palavra do Senhor diz assim, versículo 21, e nós esperávamos que fosse Ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, e é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive.
E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito, porém não o viram. Amém? Esse texto, irmãos, ele conta-nos a história aqui de dois homens que estão retornando para Emaús, para a sua cidade, saem de Jerusalém. Eles acompanharam a morte de Jesus, acompanharam a crucificação de Jesus, e agora eles estão retornando, eles estão voltando. Homens que, como diz aqui o versículo 21, ele dizia, nós esperávamos algo diferente desse homem. Nós esperávamos algo que fosse mudar a nossa vida. Nós esperávamos que ele trouxesse libertação. Nós esperávamos que ele trouxesse uma esperança, talvez, a esperança da libertação da escravatura do nosso país. Apesar de termos visto tantos milagres, apesar de vermos coxo andando, apesar de termos visto a multiplicação dos pães, apesar de termos visto pessoas ressuscitando, mas infelizmente só isso aconteceu. 3 anos nós andamos com ele. 3 anos nós estávamos ali, vimos grandes coisas. E todo o nosso sonho, toda a nossa vida que foi depositada na vida deste homem, de repente se torna um nada. De repente se mostra apenas um sonho e nada mais. Era essa a visão daqueles dois homens. Imaginemos o que eles estavam conversando. Talvez um dizia para o outro, sim, Jesus era um homem muito bom. Jesus foi um profeta, Jesus foi um curandeiro, Jesus fez coisas grandes, tocou o coração dos homens, mas não passava disso. Ele foi simplesmente mais um profeta, mais um homem, mas não passava disso. Talvez eles estivessem lembrando naquele momento da fragilidade com a simplicidade que Jesus se apresenta diante de Herodes. Talvez eles estivessem falando naquele momento das 7 palavras que Jesus falou na cruz. Talvez eles estivessem lembrando naquele momento daquela palavra mais apelativa. Quando Jesus diz, Deus meu, por que me abandonaste? Talvez eles esperassem que naquele momento, quando ele clamou daquela forma, de repente ia acontecer alguma coisa, ele ia descer da cruz e ia transformar tudo. Só que nada disso aconteceu. Não aconteceu nada disso. Aí chega um homem, um viajante, perto daqueles 2 homens e perguntam para eles, o que está acontecendo? O que vocês estão falando? O que vocês estão conversando? E aqueles homens, então, frustrados, aqueles homens tristes, eles começam a falar. Agora imagine, irmão, falar de algo que está machucando você. Falar de algo que está doendo em você. E não tinha como aqueles homens não deixar transparecer no seu rosto, nas suas falas, a tristeza que eles estavam sentindo. Eles estavam falando ali com o maior psicólogo da história. Eles estavam falando com Jesus e eles não sabiam disso. E a resposta daqueles homens para aquele homem, para aquele viajante é, peraí, você não sabe o que está acontecendo aqui? Você será que é simplesmente um viajante, um peregrino e você não sabe de tudo o que aconteceu? Você não sabe que Jesus, aquele que prometeu libertação, aquele que nos prometeu um reino eterno, aquele que fez promessas para nós, morreu? Você não se dá conta disso? E aqui eu quero dizer para você, irmão, que aqueles homens, eles abriram o coração para aquela pessoa para a qual eles não conheciam. Eles não sabiam que era Jesus. E eu convido você nessa manhã a abrir o teu coração para quem você conhece, que é Jesus Cristo. E Ele está aqui entre nós. Contar todas as suas tristezas, como aqueles homens fizeram.
Eles abriram o coração, eles contaram, rasgaram-se diante daquele homem que eles não conheciam, que eles não sabiam quem era, mas eles abriram o coração para aquele homem, eles falaram de tudo o que estava acontecendo. A palavra diz que ambos despejaram toda a tristeza, toda a dor, toda a frustração, toda a falta de esperança, eles colocaram tudo no ouvido daquele homem, sem saber que era Jesus. E que hoje você faça isso. Nesse dia de hoje, você que está em casa, que você possa fazer isso. Abra o seu coração para a pessoa certa. Abra o coração para a pessoa que vai te ouvir e a pessoa que vai te responder. Essa pessoa é Jesus Cristo. Ele pode te ouvir, Ele pode te escutar, Ele pode falar contigo. Nós não servimos a um Jesus morto, nós não servimos a um Jesus cego, nós não servimos a um Jesus surdo, nós não servimos a um Jesus que não fala, pelo contrário, a palavra do Senhor diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Esse é o nosso Senhor, isso que nós cremos, é o que nós pregamos, é o que nós acreditamos. Aqueles dois homens, eles não confiavam mais, eles não acreditavam mais. Talvez eles disseram sim, Jesus era um bom homem, Jesus foi um bom profeta, fez coisas extraordinárias, mas ficou somente nisso. O que nós esperávamos de mais importante ele não fez, porque ele morreu. Ele está morto. E quando ele diz aqui no versículo 21, ele dizia assim, nós esperávamos. Pretérito imperfeito de indicativo. Se refere ao quê? A um fato ocorrido no passado. Nós esperávamos. Nós esperávamos que ele fosse o nosso libertador. Nós esperávamos que ele mudasse a nossa história. Nós esperássemos que ele transformasse o mundo. Mas nada aconteceu, nada disso aconteceu. Há 3 dias, ele morreu. Há 3 dias. Então, aqueles homens estavam demonstrando decepção. Aqueles homens estavam demonstrando frustração. Mas ainda um fio de fé existia na vida daqueles homens. Um fiozinho de fé quando eles diziam assim, olha, algumas das mulheres foram ao sepulcro. E chegaram lá, elas disseram que viram anjos. Alguns dos nossos irmãos também foram lá. E realmente aconteceu o que as mulheres falaram. Mas eles não viram o corpo. Não acharam Jesus. O corpo não estava lá. Havia sim uma esperança. Mas eles não viram. Sem saber que Jesus estava ali com eles. Sem ter a noção de que Jesus é que estava conversando com eles. E Jesus então começa a falar e a pregar a Escritura, começa a trazer tudo aquilo que ele te havia ensinado, tudo aquilo no Antigo Testamento. Olha, vocês não entenderam, vocês são tolos, será que vocês são tão difíceis de compreender? Eles não reconheciam que era Jesus que estava falando ali. Então o mestre abre as Escrituras que está aqui na sua cabeça e começa a falar para eles, olha, está escrito assim, que assim haveria de acontecer. E eles começam a ouvir aquilo. Ele dizia, olha, não está escrito que o Cristo, antes de ser glorificado, ele precisava passar por tudo isso. Não está escrito que o Cristo, antes de ser glorificado, ele teria que passar por todo esse sofrimento. E aquela palavra de Jesus confrontam aqueles homens. E aqueles homens então pedem para Jesus, fica conosco, não vai embora. Não vai embora, está tarde, fica conosco. E Jesus fica, participa com eles da ceia, come o pão, agradece e Jesus sai. E aí no versículo 32 eles dizem assim, porventura, nós não percebemos que era Jesus. Porventura, o nosso coração não ardia quando ele no caminho falava das Escrituras para nós. Eles percebem que eles estão com Jesus. E o que imediatamente eles fazem?
eles voltam para Jerusalém. 11 quilômetros. Eles retornam para Jerusalém. Algo maravilhoso está acontecendo. Algo tremendo começa a acontecer na vida daqueles homens. Aonde não havia esperança, a esperança volta. Aonde não havia fé, a fé renasce. A fé se reanima. A boa nova continua sendo boa nova. Jesus ressuscitou. Aleluia! Jesus está vivo. Irmãos, Jesus está vivo e Ele está entre nós. Nós cremos nisso. E diante do exposto, eu quero tirar aqui algumas lições para a nossa vida. Nesse trajeto desses dois homens ali no caminho de Emaús. No caminho que eles estão ali tristes, acabados, destruídos, desanimados. Mas que nos traz algumas lições importantes. Em primeiro lugar, nós vamos passar por momentos em que a nossa tendência será tomar o rumo contrário de onde nós estamos indo. Existirá momentos na nossa vida, existirá situações na nossa vida, em que a nossa tendência será o quê? Tomarmos o rumo do caminho de Emaús. E o que esse caminho significa? Irmãos, eles estão voltando, porque a esperança deles havia acabado. Não tinha mais o que eles fazerem em Jerusalém, não tinha o que eles fazerem mais a respeito de Jesus. Eles então têm que retornar, voltar para a sua casa, voltar para as suas famílias, voltar para os seus afazeres, voltar para a sua profissão. Tudo aquilo que eles largaram no passado, agora eles estão retornando de novo. Quantas vezes nós temos a tendência de fazermos isso? Quantas vezes nós queremos retornar e fazermos tudo o que nós fazíamos antes de conhecermos Jesus? Retornar para Emaús significa isso. Voltarmos a fazermos tudo o que nós fazíamos antes de aceitarmos Jesus. Quantas pessoas têm feito isso? Quantas pessoas têm deixado de seguir a Jesus? Quantas pessoas têm deixado de adorar ao Senhor Jesus por frustrações? Crentes frustrados, crentes desmotivados. E eu vou repetir o que eu disse no culto anterior. Muitas pessoas voltam, porque muitas vezes entram na igreja, não por causa do Senhor da bênção, mas muitas vezes procuram a igreja por causa das bênçãos. Muitas vezes procuram a igreja, porque a igreja promete muitas vezes: venha, entre na igreja A, porque você não vai sofrer mais. Deixe de sofrer, deixe de chorar, deixe de se lamentar. Venha para a igreja, porque se você der 10%, Deus vai te dar 1000%. Venha para a igreja, porque você deixará de ser pobre, você terá prosperidade, você terá saúde, você não chorará mais, você não sofrerá mais. Deixe de sofrer. As pessoas entram muitas vezes na igreja por causa desse slogan. Só que o slogan que é verdadeiro e que a palavra de Deus diz, que o próprio Jesus nos falou, é: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O resto é consequência. Se o Senhor quiser nos dar prosperidade, Ele vai nos dar. Mas a maior bênção que Deus tem para mim e para você é a vida eterna, é a salvação. E isso não está aqui neste mundo, mas isso está na glória celestial. Eu creio nisso, irmãos, por isso eu prego. E aí nós encontramos muitas pessoas frustradas. Encontramos muitas pessoas descrentes, encontramos muitas pessoas totalmente desesperançadas. Por quê? Porque não creem na Escritura, mas creem nos slogans, creem no que muitos pastores estão pregando, o que não é a verdade. E nós temos uma obrigação, nós temos a obrigação de pregarmos a palavra de Deus. Nós temos a obrigação de obedecermos a Deus. Como diz a palavra, importa nós obedecermos a Deus do que aos homens.
Oh, meus irmãos, e tem muita gente frustrada, retornando, voltando, porque deixam de seguir o ensino de Jesus, porque deixam de ouvir a voz do Senhor e começam a ouvir outras vozes. E quantas vozes nós temos ouvido nesses últimos dias? Eu não posso negar, não tem como nós negarmos, irmãos, que a doença está aí. Não tem como nós negarmos, irmãos, que a pandemia está aí. Não tem como nós negarmos que há pessoas morrendo, sim. Mas eu não posso negar também que no meio de tudo isso há a politicagem, que no meio de tudo isso há a corrupção, que no meio de tudo isso há um interesse maior financeiro. Eu não posso negar isso. Eu não posso negar que no meio dessa doença há valores pessoais, há questões pessoais. Nós não podemos negar isso. Mas, irmãos, eu também não posso negar que o meu Jesus, Ele pode transformar situações, que Ele pode curar, que Ele pode transformar, como nós temos visto testemunhos aqui neste lugar, irmãos. Nós não podemos negar isso, nós não podemos deixar de falar disso, nós não podemos deixar de pregar isso. Jesus cura. Se Ele quiser, Ele vai curar, Ele vai mudar a situação deste país, irmãos. Como o pastor bem disse aqui, é o momento de nós orarmos pela nossa nação, é o momento de nós orarmos pela cura do nosso país, mas não simplesmente a cura da doença, do Covid, do câncer, não, mas é o momento de nós orarmos pelo nosso país, para que o nosso país seja curado espiritualmente. Que o câncer do pecado seja vencido pelo sangue do Senhor Jesus. É o momento da igreja se posicionar, é o momento da igreja se mostrar, é o momento da igreja se colocar de pé e colocar-se diante do Senhor com a bandeira, com o estandarte do Senhor erguido, dizendo: somos soldados sim, cremos no Senhor sim, o nosso general é Jesus Cristo sim, e Ele pode mudar a situação de muitas pessoas. Eu não posso dar ouvido, irmãos, e infelizmente muitas pessoas têm dado ouvido à voz da mídia, à voz da imprensa, aonde mais se matam gente do que se vive gente. Ouço todos os dias morte, morte, morte. E muitas vezes nós esquecemos de pregar vida, vida e vida. E quem pode dar essa vida é Jesus Cristo de Nazaré. É Jesus. Porque Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro caminho, não tem outra vida. Caminhar no caminho de Emaús é eu querer fazer as coisas do meu modo. Porque eu penso que fazer a moda de Deus não vai funcionar. Aonde há um grande engano. Do meu modo não vai dar certo, mas do modo de Deus dará. Do modo de Deus dará. Porque eu não sou guiado por circunstâncias. Eu não sou guiado pelo medo. Mas eu sou guiado pelo Espírito Santo de Deus. Pela verdade de Deus. Em segundo lugar, quando eu aprendo que nós podemos ter a certeza de que o Senhor sempre irá ao nosso encontro. Quando eu estiver nesse caminho. Eu posso estar vivendo um momento de frustração. Eu posso estar vivendo um momento de medo. Eu posso estar vivendo um momento de desesperança. Eu posso estar vivendo um momento onde nada dá certo. E é nessa hora que Deus entra com a providência. É nesse momento que Deus intervém. É nessa hora que o Senhor diz: filho, eu estou indo ao teu encontro. E você não vai desistir, porque eu estou contigo. E é nesses momentos, irmãos, é nessa hora que Deus envia pessoas certas para estarem juntamente conosco. É nesse momento, é nessa hora. Jesus foi ao encontro de Maria Madalena. Jesus apareceu para ela. Vai lá e fala para os meus irmãos. Jesus foi lá ao encontro de Pedro.
Pedro estava chorando, Pedro estava desesperado. Mas ele foi ao encontro de Pedro. Aqueles 2 discípulos do caminho de Emaús estavam ali totalmente sem esperança alguma. 3 anos jogados fora. O Senhor vai ao encontro deles e diz: não foram jogados fora. É apenas o começo. Quantas vezes nós passamos por situações assim, aonde nós achamos, acabou, aonde nós dizemos, não tem mais jeito, aonde muitas vezes pensamos, do que adiantou? Do que adiantou orarmos? Do que adiantou jejuarmos? Do que adiantou isso? Do que adiantou? Do que adiantou? É nesse momento que o Senhor vem ao seu encontro e diz: adiantou sim, porque agora é a minha vez de realizar a minha obra. Agora é a hora, agora é o momento. E Ele fez isso. Jesus está indo ao teu encontro nesse dia de hoje. O Senhor está indo de encontro aí na tua casa, meu irmão. O Senhor está indo de encontro a você nessa hora. E hoje a maneira do Senhor vir ao nosso encontro é usando pessoas, usando crentes, usando crentes que oram, crentes que meditam na palavra, crentes que são conhecedores da palavra e não crentes nominais, mas crentes que estão dispostos a pagar o preço, a dobrar o joelho, a orar, a clamar, a buscar. Como foi dito aqui, estamos vivendo um grande momento de avivamento e o Senhor quer avivar a sua vida. Deus quer usar você. Deus quer que você seja um pequeno Cristo, onde as pessoas olham e falam: lá vem um cristão, lá vem um Cristo que vai mudar a minha história. Nesse meu tempo de evangelho, irmãos, eu já passei por muitas situações. Muitas situações. E no momento certo Deus agia e enviava alguém para vir falar comigo. Para me levantar. Para me colocar de pé. E para que eu pudesse sentir o amor de Deus na minha vida. 2 situações rapidinho. Quando eu entreguei a igreja em Oroeste, eu estava frustrado. Eu estava triste. Eu olhava para minha família e falava: Deus, não está certo isso. E eu precisava me sustentar. Ficamos 1 ano ainda. E aí eu consegui um emprego numa usina de cana-de-açúcar. Fui trabalhar no galpão de açúcar. Para os irmãos terem uma ideia, eram 3 turnos. 3 turnos. Muita gente, mais de 1.000 pessoas mais ou menos. E ali ninguém me conhecia, porque era gente, não era só gente da cidade, mas eram gente das cidades ao redor. E muitas pessoas da Bahia também. E ali ninguém me conhecia. Ali o meu nome não era Pastor Reinaldo, o meu nome era Reinaldo. E eu estava feliz com isso. Estava contente com isso. Nossa, tirou um peso das minhas costas, pastor. E aí, um certo dia, passaram o rádio para o meu encarregado. E ele disse para mim: Reinaldo, estão te chamando lá no RH. A safra sempre começava no mês de março, mais ou menos nesse período. Onde era todo mundo contratado, e ali fazia limpeza, e ali começava a safra. Eu falei: pronto, vão me mandar embora. Eu não tinha experiência nenhuma, irmãos. Não tinha. 15 anos pastoreando. Nunca tinha pego numa enxada. Primeira vez que eu peguei enxada, um senhorzinho olhou para mim e falou: você nunca pegou na enxada. Vem cá que eu vou te ensinar. Verdade. Fui ajudado ali. E aí me chamaram lá. A assistente social pegou e falou para mim assim: olha, todo mês de março, todo começo de safra, nós fazemos um culto ecumênico aqui. Eu falei: nossa, que bênção. Pensei comigo: vai chamar o pastor da igreja. E ela disse: sim, é uma bênção. Só que eu quero que você faça o culto porque você é pastor. Eu falei: não. Falei: não sou mais pastor. Já tem um outro pastor na igreja, eu vou conversar com ele
e eu acho que ele tem que representar a igreja. Ela disse, não, eu quero que você faça. Eu falei, não, eu vou conversar com ele. E saí dali, irmãos, meu coração, não falei isso no primeiro culto, mas o meu coração rachado. Chorei. Porque Deus usou aquela pessoa para falar comigo, ei, você não vai desistir. E ali, fui conversar com o pastor, falei para ele, olha pastor, fui chamado assim, 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 mas eu acho que você deve ir lá, porque agora você é o pastor da igreja, você é o representante da igreja. Ele disse, não, se ela quisesse que fosse eu, ela teria me chamado, é você. E fizemos o culto, irmãos. Fizemos o culto. Daquele dia em diante, não era mais Reinaldo, os 3 turnos. Daquele dia em diante era pastor. Porque o Senhor me chamou para isso. Uma outra situação. Chegando aqui em Campo Grande, eu procurei uma igreja, não lembro agora o nome da igreja. Acho que era Shalom, não lembro. Ali perto do Aerorancho, não lembro agora o nome da igreja, tá? Cheguei na igreja, com aquele pensamento, sentar no final, foi num sábado, cheguei lá, ninguém me conhecia, aleluia, glória a Deus, que bênção, irmãos. Você sair da igreja daquele jeito. Aí um belo dia de semana, minha mãe atende o telefone, fala, olha, tem uma pessoa querendo falar com você aqui. Eu falei, mas ninguém sabe que eu estou aqui. Ninguém está sabendo que eu estou aqui. Ó, é um pastor. Falei, tá bom. Pastor Alessandro. Ô pastor, tudo bem? Eu sou o pastor Alessandro, eu sou da Igreja Batista Coronel Tunino. Fiquei sabendo que você está aqui e tal. Perguntou onde que eu tinha ido. Eu falei, eu fui na igreja tal, assim, mas não encontrei o pastor, tal, tal. Gostaria que você viesse pregar aqui num culto de quarta-feira. Falei, tá, vou. Deus usou ele naquele momento para dizer, não é do jeito que você quer, mas é do jeito que eu quero. Do jeito que eu quero. Meu irmão, se você pensa em desistir, se você está desanimado, o Senhor hoje está indo de encontro a você, para dizer para você que é Ele que faz as coisas do jeito e da maneira dEle. Não desista e não pare, porque é nesse momento que o Senhor está indo ao seu encontro. É nesse momento. E por último, somente a palavra de Jesus pode fazer o nosso coração arder. Só a palavra de Jesus. Não é a palavra do presidente da República. Não é a palavra dos governadores, não é a palavra de prefeito. Não é a palavra do repórter. Não é a palavra do âncora da maior televisão do Brasil. Não é a palavra de ninguém que tem que nos fazer arder. Arder o nosso coração. Pelo contrário, essas palavras fazem o nosso coração doer. Doer de tristeza. Doer muitas vezes de medo. Doer muitas vezes de insegurança. Doer muitas vezes de dúvida. Mas a palavra que tem que fazer o nosso coração arder, arder com a presença do Espírito Santo, arder com a presença de esperança, arder com a presença de vida, e vida em abundância, é a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, é a palavra inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Essa palavra tem que arder no nosso coração, essa palavra tem que produzir mudança na vida das pessoas. Eu vi um post essa semana, não lembro, acho que foi do Paulo e da Raquel. E aquilo mexeu comigo, aquilo mexeu com o meu coração. Se eu estiver errado, por favor, me corrijam. Acho que uma enfermeira tinha acabado de perder um paciente, tinha acabado de perder um paciente e saiu dali desesperada. E de repente escutou os irmãos cantando, os irmãos orando. Que ela voltou para lá novamente cheia de esperança. Irmãos, nós estamos aqui neste mundo para isso. Para levarmos esperança às pessoas. Para levarmos vidas às pessoas. Que Deus possa nos abençoar.
e que nós sejamos tocados pelo Espírito Santo de Deus, por um espírito de ousadia, por um espírito de coragem, por um espírito de quebrantamento, por um espírito onde nós possamos ministrar na vida das pessoas, aonde as pessoas cheguem perto de nós e elas sintam a presença de Deus, reconheçam em nós a presença do Senhor Jesus Cristo, que elas não fiquem na dúvida como aqueles discípulos, que aonde simplesmente depois de Jesus ser indo embora, eles disseram, não nos ardia o coração, mas que essas pessoas possam estar perto de nós dizendo, eu estou perto de você, porque o meu coração está ardendo com o que você está transmitindo, com o que você está cantando, com o que você está pregando. Eu gostaria de convidar você a se colocar em pé neste momento. Feche seus olhos. Você que está em casa, feche seus olhos também, não deixe que nada tire a tua atenção, porque eu creio que o Espírito Santo de Deus irá agir em muitos lares que estão nos assistindo neste momento. Corações que muitas vezes estão desesperançados, destruídos, mas corações que podem ser modificados e transformados pela presença do Espírito Santo de Deus. Pai querido, em nome de Jesus eu te agradeço pela palavra que o Senhor ministrou ao meu coração, e eu acredito que ministrou o coração dos meus irmãos que estão aqui, dos irmãos que estão em casa. Deus, em nome do Senhor Jesus, venha ao encontro de muitas vidas agora, Senhor, que tem pensado em desistir, que tem pensado em desanimar, que tem pensado como eu muitas vezes pensei. Mas se o Senhor usou homens para estarem ao meu lado, mesmo sem saberem, puderam me erguer novamente, me colocarem de pé e mostrarem o valor que eu tenho para o Senhor, Deus. Talvez haja vidas assim, Pai, que estão nos assistindo nesse momento, que elas possam sentir agora o amor do Senhor sendo derramado nos seus corações. Que o Teu Espírito Santo, Deus, faça arder novamente a chama da Tua presença, a chama da Tua graça. Aonde havia desesperança, que haja esperança. Onde havia só um fio de fé, que essa fé venha aumentar, Deus, em nome do Senhor Jesus. Cura, Senhor, cura agora, Deus. Eu sei que o Senhor pode efetuar a cura física, mas eu quero te pedir agora que haja uma cura espiritual, que haja uma cura emocional, que haja cura agora, Pai, de vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te agradeço, porque eu sei que o Senhor está no meio de nós. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, queridos. Nós vamos orar encerrando. Deus abençoe sua vida. Estejamos em oração. Eu creio que essa semana, pela fé, eu estou crendo que a gente vai estar mandando a mensagem aí, anunciando a alta do Johnny, se Deus quiser, até o final de semana, estamos com essa confiança pela evolução toda do processo, graças a Deus, e em breve nós vamos estar fazendo aquele culto de ação de graça, assim, as paredes aqui vão tremer aqui, hein? Vai ser coisa maravilhosa, Vamos orar mais uma vez. Perto das 18 horas eu vou enviar o link, se você quiser enviar para alguém para assistir o culto às 18 horas online. Domingo que vem temos a ceia, nos cultos da manhã, quarta-feira culto normalmente, Se Deus quiser, até domingo aí isso tudo acaba e a gente restabelece também a nossa jantinha da quarta-feira. Vamos orar pela Luísa também, O Nério esteve lá no hospital agora. Como é que ela está, Nério? Está melhorando? E vamos orar pelo Adeguevaldo também, nosso irmão Adeguevaldo, que estava na hemodiálise ontem, não passou bem. Está clamando pela saúde do Deguinha, Nosso irmão aqui que tantas lutas, mas sempre está presente aqui, tem uma saúde bem debilitada, renal crônico, mas Deus tem abençoado e a gente
a gente crê num Deus de milagres, sempre, né, irmãos? A gente sempre acreditou, né? A gente sempre acreditou, mas nós temos visto tanta coisa extraordinária que só reforça a nossa fé. Vamos orar? Senhor, nos leva em paz para os nossos lares agora, abençoados, depois de, como cristãos, ó Pai, estarmos fazendo com alegria aquilo que a Tua igreja faz desde a ressurreição de Cristo, ó Deus, de estar indo para o local de oração e de estar se reunindo, ó Deus, na casa do Senhor com os demais crentes para louvar o nome do Senhor, Pai. Isso é um privilégio, é uma bênção. Pai, obrigado pelas notícias da Luísa, ó Deus, continue abençoando a vida dela, restaurando a saúde dela, Senhor, que ela saia de lá bem, completamente restaurada, ó Deus, também que o Johnny continue progredindo, ó Deus, assustadoramente, como tem progredido. Louvado seja o nome do Senhor. Que essa semana, até o final de semana, ó Deus, que essa alta que nós esperamos, ó Deus, ansiosamente aconteça, e que em breve, ó Pai, a gente possa celebrar, ó Deus, um culto inesquecível, ó Deus, de ação de graças, de gratidão e de louvor ao nome do Senhor. Ó Deus, um culto de júbilo e de exaltação por aquilo que o Senhor fez e está fazendo. Cuida também do nosso irmão Adeguevaldo. O Senhor tem cuidado até aqui, ele é um vencedor. Ó Deus, venceu tantas dificuldades ao longo da vida, transplantes e, ó Deus, tantas comorbidades. Nós entregamos ele nas Tuas mãos e nós sabemos, ó Pai, que o Senhor tem o poder de restaurá-lo também, de tirá-lo dessa situação, e nós oramos pelo restabelecimento dele, clamamos ao Senhor, abençoe a família, consola o coração dos familiares e nos leva em segurança para os nossos lares, debaixo da proteção do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém? Deus abençoe a todos, vão na paz do Senhor. Bom domingo, bom restante de domingo. Deus possa derramar ricas bênçãos sobre a vida de todos.